Boa noite, graças a Deus, agradeço a Deus por todos que estão aqui, por todos que estão assistindo a live também. Antes de começar a mostrar a vocês o que Deus me instruiu a pregar hoje, eu gostaria que abaixássemos a cabeça e orássemos mais uma vez, apenas para deixar claro que toda honra e toda glória, que tudo que eu faço aqui e o que vocês fazem também, cada um no seu respectivo objetivo dentro da igreja, é para a honra e para a glória do Senhor. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por todos que estão aqui presentes. Eu oro ao Senhor por todos que não puderam vir hoje, que o Senhor esteja abençoando e protegendo a todos nós, abençoando as nossas casas, meu Deus. Tem sido um período complicado, certo? Eu oro ao Senhor que todos aqui sejam protegidos fisicamente, mas em especial espiritualmente, que o Senhor esteja guardando todos aqui e que nós, através da palavra que eu vou trazer hoje, que o Senhor esteja me instruindo, usando essa palavra para edificar a igreja e também a mim, porque nada sou além de um instrumento do Senhor esta noite. Assim eu lhe oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, a gente vai primeiramente para Isaías, certo? Eu gostaria que o Henrique abrisse a Bíblia aqui, para todo mundo ler em conjunto. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11. E nós vamos ler até o 15. Bom, gente, antes de falarmos de Isaías, é bom sempre trazer o contexto histórico, para que vocês fiquem inteirados do que estava acontecendo quando Isaías começou a escrever esses livros, certo? O que aconteceu? Israel estava passando por um probleminha com a Síria e com a Assíria, né? O Império Assírio, naquele período de 700, 650 a.C., ele estava vindo com tudo para cima. Israel e a Síria, se juntaram com uma coalizão para impedir o Império Assírio. E Acaz, que era o rei de Judá naquela época, Acaz, ele tomou o reino de Judá depois da morte do rei Urias, que Urias, ele era um rei bom, certo? Ele era um rei Uzias. Urias e Uzias é bem parecido. Uzias, ele era um rei bom, ele era um rei temente a Deus. Depois de Uzias veio Acaz. Acaz, ele não concordou em fazer essa coalizão para poder se juntar para ir contra a Síria. O que aconteceu? Essa coalizão de Israel e Síria primeiramente atacaram Judá. Aí o que Acaz fez? Acaz, ele não temeu ao Senhor e ele buscou o reforço do próprio Império Assírio para impedir essa coalizão de atacar o reino de Judá. O que aconteceu? Se juntaram, a Assíria derrotou esses reinos vizinhos. Só que como Acaz estava confiando em homens e não no Senhor, o que aconteceu? Obviamente o Império Assírio derrubou Judá e aplicou grandes taxas, incluindo, é claro, o exílio. E Isaías, nesse período forte, ele veio como um profeta do Senhor para alertar as pessoas acerca da iniquidade, acerca da confiança nos homens e não na confiança do Senhor. E passando disso, até mesmo no período que nós estamos inseridos, eu vou estar falando aquilo que já foi mostrado para vocês mais cedo, a luta do cristão contra a iniquidade, certo? Vamos começar. De que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, para que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas aqui era uma festa, uma festa que o povo de Israel fazia, as festas de lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia.
já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não os ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai-vos a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Bem, a nação de Israel, além de tudo, ela cometeu um outro erro grave. Ela adotou costumes pagãos. Durante aquele períodozinho que estava nessa coalizão, o rei Acaz, junto com os governantes, pararam de não temiam a Deus, certo? Eles buscavam costumes e adotaram costumes pagãos dentro da nação. E o que aconteceu? Eles viviam uma vida pagã, só que quando chegava o tempo de celebrar o Senhor, todos eles se reuniam nas festas de lua nova, né? Eles seguiam costumes pagãos, mas na hora de cultuar o Senhor, eles vinham com orações, incensos, sacrifícios. O que eles tinham? Eles tinham até uma coisa que muitos cristãos acabam adotando, uma vida dupla, né? Muitos crentes acabam adotando a ideia de uma vida dupla. Eu tenho a minha vida fora da igreja, e nessa vida eu faço as minhas coisas, eu sigo aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu quero, e aí quando chega no domingo, tem a vida cristã. Aí eu venho para cá, eu me visto bem arrumadinho, eu subo aqui no púlpito, eu começo a pregar a palavra do Senhor, né? Aí eu me visto aqui, eu começo a tocar, eu começo a louvar ao Senhor. Quando chega no momento, no final do dia, depois de seguir os costumes pagãos, eu me ajoelho do lado da minha cama e eu começo a orar ao Senhor. E o que acontece? Hoje nós vamos abordar dois pontos muito importantes que nós temos que fazer acerca da nossa examinação. Vamos começar no primeiro, que é o seguinte: a iniquidade externa. Eu preferi separar o ponto da iniquidade em externa e interna. Vamos começar com a iniquidade externa, que é específica aqui da nação de Israel, mas que a gente pode trazer e muito para o nosso país, até mesmo nesse período. Eu nem tinha me dado conta que eu ia pregar no meio do período de carnaval. Só estava ligando para o feriado, né? Feliz, dormir que só. Mas assim, a gente realmente tem que se atentar acerca da iniquidade como um todo. Mas é bom a gente começar com a iniquidade externa. Iniquidade, gente, vamos dar só um contextozinho da palavra. Ela significa ilegalidade, certo? Ela tem a ver com uma conduta que é tida como imoral, ilegal. Só que, dentro da interpretação bíblica, a iniquidade tem a ver com a conduta imoral, ilegal, a respeito dos mandamentos do Senhor. Qualquer conduta que é considerada errada do ponto de vista da palavra, certo? Você pode muito bem ser uma pessoa que segue a lei do mundo, que segue os costumes, um cidadão muito bem sociável, e pode ser uma pessoa que é ilegal do ponto de vista de Deus, certo? Então vamos começar com a iniquidade externa, trazendo um ponto muito importante. A iniquidade externa, aqui para a nação de Israel, ela trouxe uma consequência muito severa. Deus tapou os olhos e os ouvidos para as festas, para as solenidades e para as orações, certo? Deus, ele fala aqui na minha versão, ele fala assim, ó: não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei. É o ponto que você tem que chegar aqui. Você que tem uma vida dupla, você que acha que tem uma vida dupla, que tem aquele pecado que você não faz esforço nenhum para lidar, no momento que você está se examinando, tem aquela conduta que você não dá a mínima se você continua ou não, saiba que você pode estar caindo em uma condição severa. A condição de que Deus não escuta as orações que você faz.
A condição de que Deus não vê as suas obras dentro da igreja. Porque você faz aquilo que tem que ser feito dentro da igreja, mas quando sai da igreja você adota outros costumes, você segue outras ideias, você deixa de ser um cristão quando pisa fora do templo, você deixa de ser cristão quando está longe do seu irmão, você deixa de ser cristão quando para de orar, né? Você deixa de ser cristão quando está longe, né, das pessoas. Às vezes você está aqui num cantinho que você está escondido, que você está sozinho, né, ou está só com gente que é de fora da igreja, e você deixa de ser cristão. E você fala como um não cristão, e você age como um não cristão, e você vive como um não cristão, e se alimenta como um não cristão, e se veste como um não cristão, e comemora como um não cristão. É bom você examinar de início. Por que eu falo? Vamos começar primeiro com a iniquidade externa. Por que eu falo dela logo de início? Porque é aquela que quando você para assim e respira bem, você já percebe. Os seus atos, as suas palavras, tudo aquilo que está fora você percebe mais fácil, né? Você pode até perguntar para um amigo próximo seu que ele vai te responder. Porque isso pode realmente, gente, se você não se examinar e se você seguir nesse pecado sem se importar com ele, você pode acabar caindo nessa condição severa. Na verdade, se você seguir a sua vida pensando que pode pisar no pecado, pisar na igreja, pisar no pecado, você vai cair numa condição dessas. Porque o mundo, ele aceita que você sirva dois senhores. O mundo, ele não se importa. Não, você está um pouquinho comigo, está um pouquinho na igreja, está tranquilo. A gente aceita tudo. O mundo, ele aceita tudo. Ele aceita um cristão que está na igreja no domingo e está na festa na segunda. Para o mundo isso não é nada demais. Ele aceita um cristão que ajuda nas ofertas de ação da igreja e se embebeda. Ele aceita. Ele aceita um cristão que está no mundo e fuma logo depois. Ele aceita tranquilamente tudo isso. O mundo não se importa, certo? Você estando um pezinho na vida de crente, um pezinho na vida mundana, para o mundo está tranquilo demais. Mas Deus não aceita, certo? E por que Deus não aceita? Porque Deus, ele tem todo o manual de uma conduta correta, de que vai te trazer para a recompensa, de que vai te trazer para uma vida de graça, uma vida de irresistível graça, uma vida de irresistível prazer, só que isso exige que você esteja junto com ele. É um amor que é incompreensível. E aqui, até com as pessoas, um argumento, vou dar só assim por fora, pessoas que argumentam que Deus é egoísta porque ele quer que a gente sirva somente a ele. Pense comigo, você se relacionaria com uma pessoa, vamos supor, você se casaria com uma pessoa que fica com você de segunda a quinta e de sexta a domingo vai ficar com outra pessoa? É uma pergunta simples. Você se casaria com alguém se essa pessoa fala para você, olha, eu vou te amar de segunda a terça, de quarta a sexta eu vou ficar com fulano, tá bom? Eu vou ficar com fulano de terça a sexta. Aí no sábado eu volto, eu fico com você de novo, aí no domingo eu volto para lá e segunda eu fico aqui com você. Quando eu estiver com você, eu vou te tratar muito bem. Mas de terça a sexta não conte comigo, porque eu vou estar com fulano. A não ser que você seja meio lelé da cuca, você não aceitaria uma condição dessa nunca. Nunca. Qualquer pessoa em sanidade não aceitaria uma condição dessas nunca. Né? E é a mesma coisa do Senhor. Deus, ele não aceita que você viva com ele no domingo e na segunda e na terça viva com o mundo, não. Deus não aceita que você esteja com ele e ele te conceda todo o amor capaz de dar a vida do único filho para morrer por você, o amor capaz de te dar a eternidade junto na glória, cujo prazer é imensurável, a gente não consegue nem descrever o prazer na glória. Ele te dá tudo isso. Ele está dando esse amor para você. E você acha que ele vai ficar fazendo isso aí sabendo que você está com ele e está com outra pessoa que não vai te dar nada? Não é egoísmo, gente. É questão de bom senso. Se você para, você vê que é questão de bom senso. E voltando para o tempo principal aqui, era isso que a nação de Israel fazia. A nação de Israel aproveitava as coisinhas ali daquele reino que estava junto com eles, né? Aproveitava as coisinhas daquelas culturas que estavam na época, né? E aí, quando chegavam os momentos de solenidade,
voltava a atenção para Deus. Ah, verdade, tem um Deus de Israel, né, que libertou a gente do Egito. Vamos louvar ele um pouquinho aqui, né? E Deus não suportava isso. Então, o primeiro ponto da iniquidade externa, vamos trazer para o contexto do carnaval, certo? Por favor, entenda. O carnaval ele é muito bonito, ele é muito colorido, ele é muito dançante, ele tem muita música. Mas de forma nenhuma, gente, convém a gente estar festejando o carnaval e aqui na igreja no domingo. De forma nenhuma convém a gente estar dançando e ouvindo e indo para um lugar que te tenta ao pecado durante todo o momento que você está lá e você peca quando está lá e está vindo para cá no domingo pensando que apagou uma borracha. Não é assim que funciona. Primeiro ponto, iniquidade externa. Perceba, né? Converse. Aqui tem vários irmãos dentro da nossa igreja que estão dispostos a te ouvir sem te julgar, porque isso aqui vai ser falado depois na questão da examinação, certo? Sem te julgar de caráter condenatório. Segundo a reta justiça, uma correção, uma repreensão feita com amor, né? Como todos aqui são cristãos, eu estou assumindo, né, que todos aqui dentro, graças a Deus, já conhecem a Cristo e os mandamentos de Cristo, vão te ajudar ali a corrigir esse problema seu, então converse. Nessa primeira parte, você consegue isso com uma conversa com uma pessoa próxima a você. Nessa primeira parte, você consegue se deparar com isso parando um instantinho e pense, examine. Cara, o que será que eu tenho feito quando estou fora da igreja? Qual é aquela rotina? Aquele meu amigo que é de fora, como será que ele tem achado que é a minha vida? Né? Eu vou perguntar, só perguntar assim para um amigo meu que é da igreja e me vê fora, como é que eu estou agindo? Ele vai te dizer. Se ele for um irmão realmente, ele vai te dizer, cara, tu está errando nisso. Tu está errando nisso. Pô, cara, tu estava num bar ontem. Pelo amor de Deus, tu estava bebendo cachaça com aqueles fulano. Tu não estava querendo trazer eles para a igreja? Como é que tu estava bebendo com essa galera? Quando tu for falar de Cristo para eles, eles vão se lembrar de você no domingo? Não, eles não te veem aqui. Eles vão te lembrar lá, sentado junto com eles, bebendo no bar. E aí começa. Você começa a falar... Aí você vai querer argumentar, né? Porque você tenta fazer isso, porque você pensa que não é nada demais, é um erro gravíssimo de muitos cristãos, principalmente os mais jovens, achar que tal conduta não é nada demais, né? Achar que estou tranquilo demais aqui. Não, eu estou aqui, mas eu consigo lidar com o pecado, eu estou de boa, eu estou aqui vivendo isso aqui, eu consigo lidar, eu estou de boa, não é nada demais. Não, é um erro gravíssimo. Pense nisso. Quando você está no mundo, você é um representante de Cristo. Aqui dentro da igreja são onde os representantes se reúnem para louvar. Mas lá fora, as pessoas veem você um representante de Cristo. Então se examine. Faça essa pergunta para você. Essa pregação de hoje, ela não vai ser separada em 3 pontos. A gente vai passear em volta dessa examinação das nossas vidas. E a primeira pergunta que eu peço que vocês façam para vocês mesmos, quem tiver um papel anote, é: como as pessoas de fora da igreja têm me visto? É uma pergunta que você tem que fazer para você. Como as pessoas de fora da igreja têm me visto? Como as pessoas do meu trabalho têm me visto? Como os meus amigos de fora da igreja têm me visto? Aí você começa a se examinar. Será que eu pular carnaval com aquela galera realmente foi uma boa ideia? Será que eu ir para aquela festa que eu achei que não era nada demais, foi uma boa ideia? Será que isso vai facilitar para eu trazer aquele pessoal para a igreja? Será que isso vai facilitar para eu apresentar Cristo para essas pessoas? Quando você começa a pensar nisso, doer um pouquinho. Não é uma palavra dura, mas vai doer um pouquinho. Você vai começar a ver que tem muita coisa que você tem errado. Quando eu estava vendo a palavra, tem muita coisa aqui que eu vejo que ainda tem que melhorar, né? Porque vocês me conhecem, mas a maioria de vocês só me vê no domingo. Tem muita gente que me vê segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nessa examinação dói um pouco, porque a gente percebe que tem muito ato que a gente faz e muita palavra que a gente fala que a gente tem que melhorar. Sabe, que a gente tem que rever. Muitos comentários que a gente faz, até mesmo dentro de casa, com as pessoas que a gente ama, que a gente sabe que não vão espalhar, né, que não vão contar, mas que depois que a gente para e pensa, a gente... pois é, né? Eu tinha que ter falado daquele jeito.
eu tinha que ter feito aquela piada, eu tinha que ter reagido dessa forma. Essa é a iniquidade externa, que eu chamo de externa, que as outras pessoas veem, certo? É um ponto assim. A nação de Israel, no meu ver, ela trata muito disso, de cristãos que têm uma vida explicitamente dupla. E agora que vocês já têm uma ideia de que se trata a iniquidade externa, né? No final é tudo a mesma coisa, mas é bom separar assim que fica mais fácil para examinar. Vamos lá para Marcos, ou melhor, para Mateus, lá no capítulo 7, que a gente vai começar a falar agora sobre a iniquidade interna. Mateus capítulo 7, Henrique, se tiver aí separado na Bíblia, é a respeito dos falsos profetas. Eu me esqueci do versículo, então estou procurando igual a vocês. 15. Bota no 15, Henrique. Opa, não é aqui não. Pronto, 21. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora vai lá para Marcos no capítulo 7, do 1 ao 9. Uma leiturinha, só para deixar vocês inteirados do que eu vou falar agora, tá? Do 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há de receberem para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A gente já falou da iniquidade externa, do cristão que tinha uma vida explicitamente dupla. O cristão que vai para a festa, o cristão que pula carnaval, o cristão que se embriaga, o cristão que fuma demais, o cristão... aquele que a gente consegue ver e saber. Agora a gente vai falar da iniquidade interna. Aquele pecado que a gente tem que examinar com muito mais afinco, que é justamente a questão dos fariseus. Ó, gente, os fariseus, eles estudavam a lei com muito afinco. Fariseu, ele não era um cara... como é que eu posso dizer? Ele não era um cara leigo no assunto. Todo fariseu, por obrigação, sabia pelo menos a Torá. Dizendo assim, por alto, aquele do mais tranquilão, sabia a Torá de có e salteada. A lei era... ele andava ali pela lei com toda a tranquilidade do mundo. Se você perguntasse o que tinha no Deuteronômio, capítulo tal, versículo... aqui. Era uma vida reta. Os fariseus, eles não tinham a conduta deles. Até Paulo, né, que era um doutor da lei, Paulo ele fala, quando ele vai exortar pessoas, acho que é em Efésios, ele fala assim, se fosse falar por questão de conduta, a minha é irrepreensível. Ou seja, eram pessoas de conduta limpa. Ia procurar, era o cara que não frequentava lugares que eram impróprios, eram caras que quando iam no mercado, eles tinham a conduta deles, eram homens que não cediam a festas mundanas, eram, por sinal, os fariseus nesse período aqui, eles não concordavam com o domínio do Império Romano, né? Eles eram pessoas que não iam com
com a cultura do Império Romano, não louvavam os deuses romanos, não. Eles eram centrados nas sinagogas, seguindo a palavra da lei e seguindo realmente aquilo que eles consideravam como certo e justo. Aí, você olha para um fariseu, se você olhasse hoje em dia para um fariseu, você ia pensar, esse cara é o cara se lava toda vez quando sai do mercado para poder comer, porque ele não quer estar impuro. Né? Ele vai no mercado, ele chega em casa, ele se banha, ele troca de roupa, porque ele estava lá fora, agora ele está aqui, ele vai louvar o Senhor limpo. É um cara que vai na sinagoga, tira sem falta, oram nas esquinas, né? Doam aos pobres. Eles exercem a função do ministério com toda a capacidade mesmo, né? Mas aí Jesus chega e chama ele de hipócritas. Por quê? Porque os fariseus, em um certo ponto, eles se acharam tão bons, tão diferentes do mundo, tão incríveis, que eles começaram a criar as próprias tradições. Os fariseus começaram as próprias tradições. Eles começaram a pensar que a lei já não era o suficiente para eles mostrarem para Deus como é que eles eram puros. Aí eles começaram a montar as tradições. Por sinal, essa daqui de Marcos é uma tradição de boca em boca, deles. Esse negócio de se lavar, de se limpar, de lavar as mãos, essas coisas, foi uma coisa que eles adotaram deles. Por isso que Jesus ele chama ele de hipócritas. E aí aqui entra a questão da iniquidade externa. Você se tornou um cristão. Está aqui você, realmente professou sua fé pública, deixou de ir para a festa, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de falar palavrão, né? Não falo mais palavrão, eu não faço mais piadas sujas, né? Eu não pulo mais carnaval, eu estou bem, minha conduta está forte, eu tô santo, eu sou santo, eu sou mais santo do que o meu irmão. Meu irmão ainda comete aquele pecadinho, eita, eu já te falei que isso aí é fácil de você sair, porque eu só em um dia de convertido eu larguei todos os meus pecados e agora eu sou um santo dos santos, a minha unção. Vocês estão vendo como a conversa já está ficando feia? Do meio para o final já começou a desandar? É exatamente essa a iniquidade externa. A iniquidade externa é quando você consegue lidar com a questão interna e pensa que está tudo bem. E você parou ali. Não, eu estou bem. Eu quero ver quem aqui diz. Eu quero ver quem aqui diz o que foi que eu fiz de errado nos últimos 5 anos de convertido. Eu quero ver se me encontro numa festa, alguma foto minha em uma festa. Não tem nenhuma, eu estou zerado. Eu quero ver se alguém encontrou eu quero ver se alguém diz que eu bebi uma gota de álcool nesses 5 anos que eu me converti. Não tem um que possa dizer, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas chega dentro do quarto, cede a vícios. Né? Mas quando está dentro de casa e às vezes vê um noticiário de uma pessoa ali que estava numa situaçãozinha complicada, joga a pena de morte em cima dela, sem a chance de se arrepender, né? Esse daqui tem que morrer, esse aqui tem que queimar. Vê uma pessoa pulando carnaval, já pensa, esse aqui vai pro inferno, certeza. E aí começa a martelar, esse aqui vai morrer, certeza, certeza certa, como 2 × 2 = 4. Aí às vezes sai de casa, tá andando ali com um amigo, pensa, nossa, esse cara não tem futuro nenhum. E aí começa, dentro da sua cabeça, dentro do seu interior, você começa a tratar e a falar e a pensar coisas que também não fazem parte da vida do cristão. Essa é a iniquidade interna. A iniquidade externa, eu estou voltando lá para Isaías, né? São só esses 2 pontos para examinar. A iniquidade externa, você deixou, você consegue, porque elas são muito tranquilas, entre aspas, são difíceis, é óbvio que são. Largar o pecado, não existe pecadinho, pecadão. O que é fácil para mim deixar de fazer, para a Glória não foi, para o Daniel não foi. O que foi fácil para a Glória deixar de fazer, se duvidar eu estou lutando até hoje. Não existe isso. Só que a galera trata a questão externa como se fosse o ponto principal. Eu mudei a minha conduta, eu mudei o meu jeito de vestir, o meu modo de falar, eu estou pronto. Enquanto isso fica alimentando pensamentos ruins.
e cai na iniquidade do mesmo jeito e fica no perigo de estar na mesma situação daqueles que festejam, daqueles que bebem, daqueles que fumam. Fica na mesma condição severa de não ter as suas orações ouvidas, porque está em pecado. Da mesma forma, Cristo, lá naquela questão do adultério, ele deixa bem claro que pecados não são somente ações. Ele deixa bem claro lá naquela questão do adultério, é bem explícito, que ele fala que o desejo é pecado, que o pensamento é pecado, que aquilo que você faz sozinho dentro do seu quarto, em quatro paredes, é pecado. Então assim, você se examinou a parte externa primeiro, a questão da festa, você sabe, você parou aqui, você consegue saber rapidinho o que é e o que não é. Mas depois você não pode parar só porque você conseguiu resolver o primeiro passo da história. Porque essa questão do pensamento, gente, pelo menos para mim, aqui eu me coloco nessa situação, é uma luta que provavelmente vai me acompanhar até o fim da minha vida. E eu acho que para alguns aqui é o mesmo caso. Controlar as ações é relativamente fácil em questão a controlar pensamentos. Às vezes você bate o dedinho na quina do móvel e você se exalta, a ira que você teve, as palavras que você falou. Às vezes você entra dentro do seu quarto, você pega o seu celular e aí vê conteúdos que você não liga se você viu, e aí você fica vivendo ali como ninguém está vendo, como ninguém te tô, como ninguém te viu, como ninguém vê o que está na sua cabeça. Para você está tudo bem, não pode ser assim. Certo? O segundo ponto, aqui não é uma palavra de exortação, é um conselho. Isso aqui tudo que eu estou falando para vocês é um conselho. É um pedido, na verdade. Se examinem com muito afinco, todo dia. A parte externa aqui no carnaval é muito bom. E realmente o carnaval é uma coisa que tem que ser evitada, tá? De nenhuma forma aqui dizendo que então quer dizer que se eu tiver com a cabeça boa, eu posso pular o carnaval porque eu não vou pecar no carnaval. Não é isso não. Você não pode, porque tem também a questão de você acabar induzindo seu irmão ao pecado por conta da sua presença lá. Isso pode ser tema para outra pregação, mas sim, as suas ações também influenciam nas ações do seu irmão, certo? Então, não pensem que uma coisa isenta a outra. Realmente uma examinação ali, ó, todo dia. Você se acorda, faz uma oração para o Senhor, pede perdão pelos seus pecados, porque você cometeu. Senhor, perdoa pelos pecados que eu não me lembro. Parece uma oração meio arrogante, que dá a entender que a gente parece que a gente sente que não pecou, mas é uma oração sincera. Tem muito pecado que a gente faz que a gente nem se lembra. Eu garanto que se for perguntar ali para o Lucas, o que foi que tu pensou de errado quinta-feira? O Lucas, faz nada. Se eu perguntar para tia Sônia, quem foi que você xingou em pensamento no mês passado? Um caso à parte. Pois é, se for perguntar, essas coisas, é muito difícil a pessoa responder. Ela vai parar assim, ela não lembra. Então peça perdão por esses pecados também, né? Por via de regra. Gente, e aí entra num ponto muito importante, né? A questão do arrependimento. É legal, porque quando você fica nesse exame, você se depara com uma condição que te deixa um pouco triste. Te deixa numa condição triste porque você se depara com pecados que você comete repetidas vezes no decorrer da sua jornada na fé. Você se depara com vícios que você pensa que está lutando e você está ali pensando que está vencendo e uma hora você cai. E aí você luta de novo, aí uma hora você cai naquele mesmo vício. Aí você pensa, será que eu me arrependi de verdade? Será que esse pecado, eu tô na iniquidade, aquilo que o Isaac falou, Deus vai parar de ouvir minhas orações porque eu caí nesse pecado de novo? Não é isso, né? Porque senão isso aqui seria uma palavra de condenação. Estava todo mundo condenado. Se for falar assim, se eu dissesse para vocês que vocês não se arrependeram dos pecados que vocês cometem repetidas vezes, assim com certeza, então tu tá naquele teu vício de novo, é porque tu não se arrependeu dele. É condenatório, gente.
Tem coisas que a gente vai ter que estar lutando 24 horas por dia até o fim das nossas vidas. E o que é? Você se examinou, você se depara com aquele pecado que você comete de novo, com aquele desejo, com aquela ação. Você se depara com aquela palavra que você fala de novo, né? Com aquela droga, com aquela festa, com aquela amizade. Você se depara de novo com aquilo que você cede. Mas aí, como é que eu posso saber que eu me arrependi? Você, quando cede ao pecado, você fica tranquilo? Você fica de boa? Você realmente, pequei de novo, Ou você, quando você cai nesse pecado, você pensa, não, cara, estava me esforçando tanto, estava indo tão firme, caí. Tudo bem, Deus, me perdoe, eu vou seguir, eu vou lutar o máximo que eu puder para não cair nesse pecado de novo. E aí você vai lá e fica forte e dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E aí você cai de novo. Aí você cai de novo, se levanta, se limpa e luta de novo o máximo que vai, o máximo que vai. Já dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, cai de novo. Aí você se levanta, você diz, pede perdão a Deus, você se veste e você volta à batalha de novo. E agora é até o fim da sua vida. Você cometeu o pecado 3 vezes, você cometeu o pecado 4 vezes, mas você se arrependeu dele. Porque o arrependimento, antes da mudança de atitude, está ligado à não conformidade. Você se arrepende de um pecado quando você não se conforma com ele. Você se arrepende de um pecado quando você olha para si, percebe que cometeu aquele pecado, você não fica conformado. Você não aceita. Você olha, errei. De novo, eu não aceito errar mais uma vez. Você pode até errar, mas quando você errar, você vai dizer, eu não aceito errar mais uma vez. Você está arrependido. Né? A condição da vida é essa. Não pecar é impossível. Se você pensa que lidou com a mentira, uma hora vai vir a inveja. Pensa que lidou com a inveja, uma hora vem a ganância. Pensa que lidou com a ganância, já cai para a luxúria. E vai ficar nisso. O pecado vem de todos os cantos do mundo. Certo? Não é uma batalha que você está lutando só contra um inimigo. Não. É contra milhares, internos e externos, da sua vida e da vida dos seus irmãos. E é por isso que você tem que se examinar bem. E você se mantendo firme nessa luta, você não cai na iniquidade. Isso aí é uma questão de conforto mesmo. Né? Eu estou falando isso para essa palavra não soar tão pesada. É importante. Porque é pesado você deparar, você perceber que você ainda é um pecador. Mas você não pode usar isso para se lamentar e cair num flagelo e pensar que minha situação é inferno mesmo, não tenho o que fazer, já não tem mais jeito para mim. Isso é uma coisa que eu sofri no início da minha conversão, que eu realmente pensava por muito tempo que tinha pecados que, como eu voltava a cometer, eu pensava, não tem jeito para mim. Mas quando você se depara que Deus ele é misericordioso justamente porque Ele te pega imperfeito, aí sim você se sente revigorado para lutar contra aquilo, né? A derrota começa na sua mente. Você é derrotado no momento que você pensa que perdeu. Não é quando você perde assim de verdade. No momento que você pensa que vai perder, você já foi derrotado. Então, se examine, perceba as suas ações, né? Veja ali na interna. É um conselho que eu dou que serve para mim, pelo menos. Espero que sirva para vocês. Olhem, isso aqui... Tanta pessoa está me vendo fazendo isso aqui, será que é conveniente eu fazer? Tanta pessoa está me vendo falando isso aqui, será que é conveniente eu falar? Você viu isso aqui? Vai para a interna agora. Eu estou pensando tanto nisso, eu estou usando o celular aqui sozinho no quarto. Mas e se a pessoa que eu amo estivesse do meu lado? Ela ia gostar de estar vendo aquilo ali que eu estou vendo? Eu estou aqui dentro do quarto pensando besteira. Se uma pessoa que é meu amigo próximo entrasse na minha cabeça e visse o que eu estou pensando, aquilo ia ser bom? Certo? Se examine. Se arrependa e entenda, Deus é misericordioso. Enquanto Ele vai permanecer do seu lado. Certo? Deus está com você 24 horas do dia, 7 dias por semana. Em nenhum momento Ele se afasta de você. Você cometeu aquele pecado? Está triste? Pense nisso. Não use isso como uma desculpa para desistir, mas sim como uma chance de se reerguer. E aí sim,
Você vai permanecer na batalha, Deus vai ouvir as suas orações, Deus vai ouvir o seu clamor e você vai se manter firme na sua jornada na fé. Que não é fácil, essa história de prosperidade não existe, certo? Mas é uma jornada que é prazerosa. Quando você vence um pecado que você pensa que não tinha jeito de vencer e você se depara com você vencendo mais um dia, você se sente bem. Não é para você se sentir mal. Eu tô com tanta vontade de pecar, mas eu não pequei, graças a Deus. Amanhã eu tenho que lutar porque eu não vou conseguir. Não. Hoje eu consegui mais um dia, graças a Deus por isso. E aí no dia seguinte, mais um dia, graças a Deus por isso. E você vai vendo que mesmo com as aflições, você vai ter bom ânimo. Não foi o que Cristo prometeu pra gente? Tende aflições, quer dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi isso que Deus falou pra gente? Então é isso. Se examine, se arrependa, permaneça firme, que com certeza você está no caminho certo e ninguém, nenhum mal vai ser capaz de tirar dele. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por todos que estão aqui presentes. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado a oportunidade de falar mais uma vez. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado o privilégio de estar aqui, meu Deus, como mais um instrumento do Senhor. Eu oro a Ti que o Senhor esteja examinando a cada um de nós, que o Senhor esteja nos ajudando nessa questão de observar a nossa mente, o nosso coração, os nossos corpos, e que nós percebamos, meu Deus, tudo aquilo que não convém com o que o Senhor quer para as nossas vidas, e que possamos lutar, meu Deus, contra esses desejos, contra essas palavras, contra essas ações, e possamos nos manter firmes, meu Deus, na firme esperança de que o Senhor irá vir e de que nós vamos ter uma eternidade maravilhosa que supera qualquer batalha dentro desse mundo. Assim eu lhe oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor proteja as nossas famílias, que o Senhor nos livre da tentação, que o Senhor nos perdoe por todos os nossos pecados, os que cometemos, os que nós lembramos e os que nós nos perdoe. Tende misericórdia de nós e nos ajude, meu Deus, a estarmos cada vez mais próximos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.